Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos de Valor, nosso momento diário de reflexão, onde a gente aborda insights valiosos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E o tema de hoje é liberdade financeira, sonho ou realidade? Eu prefiro ler liberdade financeira como uma realidade, mas uma realidade não tão fácil de ser conquistada. E é sobre essa palavra que a liberdade financeira é construída, pois ela é uma conquista vinda somente de verdadeiras provações, né? Que é saber gastar o dinheiro, é saber trazer o dinheiro para dentro do seu caixa e saber gerenciá-lo. Veja, por exemplo, os inúmeros casos de ganhadores da loteria que poucos meses depois gastaram e torraram toda a sua fortuna, perderam todo o dinheiro. Eu ouvi uma velha expressão que dinheiro é como se fosse uma caixa d'água. Na torneira que enche a caixa d'água é o seu salário, seus proventos e os gastos que você tem à saída dessa caixa d'água. Só que se você tem mais saída do que entradas, você não acumula riquezas para ter uma liberdade financeira. E é muito sobre isso. Cuidado então com as pequenas despesas, com os pequenos gastos, que isso vai fazer em você um grande rombo no sentido de acabar com seu patrimônio. As pessoas que são psicologicamente e verdadeiramente ricas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Então use o dinheiro como seu servo e não seja você um servente do dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia traz diversos ensinamentos de como poupar, como guardar, como sair das dívidas, e para mim foi um dos livros que mais mudou minha visão de como lidar com dinheiro, com uma história super simples. Então fica essa dica de leitura. Bom, eu gosto de pensar a respeito da liberdade financeira e da construção da liberdade financeira por meio de duas alavancas, né? Seria a alavanca do ataque, e essa alavanca é responsável pelo esforço para aumentar a entrada de capital, seja por meio de um negócio, seja por meio do seu próprio trabalho dentro de algum empreendimento ou através de um concurso público, enfim, é a sua fonte de renda, né? E a alavanca de defesa, que é o esforço para gerir a saída desse capital. Então, aqui é o ouro da questão, né? É você projetar o seu estilo de vida de uma forma consciente. Então, você questiona os gastos automáticos, você foca em usar o dinheiro naquilo que verdadeiramente lhe traz satisfação e, claro, o principal também é você buscar diversificar as fontes de entrada de capital, né? Se você tiver essa possibilidade. Mas caso você só tenha uma fonte de capital, também é possível você construir a sua liberdade financeira, desde que você consiga projetar o seu estilo de vida de uma forma consciente, né? Através dessa alavanca de defesa. Eu acho que o ponto que difere o do sonho da realidade é quando a gente transforma isso em algo palpável. Então, quando a gente pensa em liberdade financeira, a gente tem que definir o que ela é. E para cada uma vai ter um significado. Mas para algumas pessoas, assim, de forma geral, o significado seria que a gente tem recursos, né, que não dependem do nosso trabalho. Ou seja, a gente consiga gerar nossa receita mensal, anual, enfim, para que a gente consiga se manter sem precisar mais de trabalho. Nesse momento, a gente então já tem uma liberdade financeira. E quando a gente começa a trazer isso para algo mais palpável, a gente começa a pensar, bom, quanto que é o meu custo hoje? Quanto que eu gasto? E tendo isso, quantos seriam os investimentos que eu conseguiria ter? Qual o retorno sobre esses investimentos? Então, quanto de investimento eu iria precisar ter para chegar nisso, para conseguir ter essa liberdade financeira, para que esse retorno dos meus investimentos sejam superiores aos meus gastos? E tem um livro excelente, que é do Gustavo Cerbasi, que é Como Organizar Sua Vida Financeira. E esse livro é um manual, ele te ensina desde o início lá, como calcular o seu gasto mensal, o seu custo de vida. Ele vai te ensinar como planejar os teus próximos passos. E é um livro excelente. Um livro também que é muito simples, que é do Meu Milhão, do Thiago Nigro. Muitas pessoas já devem conhecer. E ele tá nas 3 pilares, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E no livro ele deixa claro que o mais interessante para que a gente consiga atingir essa liberdade financeira mais rápido é a gente buscar ganhar mais. E para ganhar mais a gente pode fazer várias coisas, investir mais na nossa educação, para que a gente tenha mais habilidades e com isso a gente consiga ser mais bem remunerado, fazer outros trabalhos além do que a gente já faz para que entre um pouco mais de dinheiro, mas ao mesmo tempo ele fala sobre gastar bem e investir melhor. E o gastar bem é ter cuidado nas decisões que a gente tem no dia a dia, principalmente nas grandes, quando a gente for financiar alguma coisa de alto valor, um bem caro, bem mais caro do que o restante, porque são nesses momentos que a gente pode estar fracassando nesse nosso objetivo de tornar a liberdade financeira uma realidade. Muito obrigado por quem acompanhou a Hero Education até aqui neste episódio, no episódio número 20 da 5 Minutos de Valor. Deixe seu comentário aqui embaixo se está gostando e até o próximo episódio.